Quando a realidade não basta para conter a fúria humana, nascem as lendas. Nas brumas do tempo, onde a história encontra o mito, surgiram guerreiros tão poderosos que nem os deuses ousavam desafiá-los. Estes não são homens comuns. São forças primordiais da guerra. Tempestades de ferro e sangue que fizeram o Olimpo tremer. Bem-vindos à história dos imortais, onde o passado ganha vida através do tempo. Estes são os 10 guerreiros mitológicos mais poderosos da história. Parte 1. Inscreva-se e testemunhe o poder que transcende a própria morte. Nas páginas mais antigas da humanidade, quando os deuses caminhavam entre mortais e heróis nasciam do trovão e do fogo, surgiram guerreiros que definiram o próprio conceito de poder. Estes não lutaram apenas por territórios ou coroas. Lutaram contra destinos, desafiaram Olimpos e redefiniram os limites do que um ser pode alcançar. Prepare-se para conhecer os nomes que fizeram titãs recuarem e que ainda ecoam nos campos de batalha dos sonhos. Estas são as lendas que nem a morte conseguiu silenciar. 10. Ares, o deus da guerra brutal. No panteão grego, onde cada divindade representava uma força da natureza, havia um deus que personificava a mais terrível de todas, a guerra em seu estado mais puro e selvagem. Ares, filho de Zeus e Hera, não era apenas o deus da guerra, era a própria essência da carnificina. Nascido do casamento tempestuoso entre o rei dos deuses e sua esposa ciumenta, Ares herdou o pior dos dois mundos, a arrogância olímpica de Zeus e a sede de vingança de Hera. Desde criança mostrava sinais de sua natureza sanguinária, brincando com espadas em vez de brinquedos. Enquanto Atena representava a estratégia e a guerra inteligente, Ares era o caos do campo de batalha. O grito dos moribundos, o cheiro de sangue coagulando sob o sol, o terror que paralisa soldados, tudo isso era seu domínio sagrado. Sua presença transformava escaramuças em massacres. Os gregos o temiam mais do que o respeitavam. Diferente de outros deuses, Ares não protegia, ele destruía. Sua sede de sangue era insaciável, sua fúria incontrolável. Em Troia, lutou ao lado dos troianos não por justiça, mas pelo puro prazer da destruição. Seus filhos eram igualmente temidos. Fobos, o medo, e Deimos, o terror, cavalgavam ao seu lado, espalhando pânico entre exércitos inteiros antes mesmo da primeira lança ser arremessada. Ares não precisava vencer batalhas, ele as transformava em pesadelos. Mesmo Zeus chamou o próprio filho de o mais odioso de todos os olimpianos. Mas essa aversão só provava o poder brutal de Ares, um deus tão terrível que nem o Olimpo conseguia suportá-lo completamente. 9. Ajax, o Grande, o muro de carne e ferro. Nas areias ensanguentadas de Troia, onde heróis escreviam seus nomes com sangue inimigo, erguia-se uma montanha humana que fazia até Heitor hesitar antes de atacar. Ajax, filho de Telamon, rei de Salamina, não era apenas grande, era uma fortaleza viva, um titã entre mortais, medindo mais de 2 metros de altura, com ombros largos como uma porta de templo, carregava um escudo tão imenso que parecia uma torre de bronze ambulante. Sua lança era como uma árvore afiada, sua espada cortava através de armaduras troianas como se fossem papiro. Durante 9 longos anos de guerra, Ajax nunca recuou, nem uma única vez. Quando as falanges gregas se quebravam sob ataques troianos, ele permanecia firme como rochedo contra a tempestade. Quando outros heróis caíam, ele continuava lutando. Quando Heitor e os troianos quebraram as linhas gregas e chegaram até os navios na praia, foi Ajax quem se plantou sozinho entre invasores e frota, lutando contra centenas, protegendo as naves com seu próprio corpo gigantesco. Na Ilíada, Homero o descreve como baluarte dos aqueus, o último homem em pé quando todos haviam caído. Mesmo Aquiles reconhecia que Ajax era indestrutível em combate direto. Sua loucura final, quando Atena o enganou fazendo-o massacrar ovelhas pensando serem inimigos, só provou que nem os deuses conseguiam quebrá-lo em batalha. Tiveram que destruir sua mente. Ajax não era apenas um guerreiro, era um fenômeno da natureza, uma tempestade de bronze que nunca parava de rugir. 8. Thor, o martelo do julgamento. Nas terras geladas do norte,
onde apenas os mais fortes sobrevivem ao inverno eterno, nasceu da união entre o Pai de todos e a própria Terra, o guerreiro que faria gigantes tremerem. Thor, o deus do trovão, empunhava não apenas um martelo, empunhava o próprio julgamento dos céus. Mjolnir não era uma arma comum. Forjado pelos anões nas profundezas de Nidavellir, nunca errava seu alvo e sempre retornava à mão de seu portador. Cada golpe liberava raios que rasgavam o céu e trovões que faziam as montanhas se curvarem. O martelo era tão pesado que nem outros deuses conseguiam erguê-lo. Apenas Thor possuía a força e a dignidade moral necessária para empunhar tal poder. Era uma extensão de sua alma guerreira, uma manifestação de sua determinação de proteger os 9 mundos. Thor protegia Midgard e Asgard com uma fúria sagrada que não conhecia limites. Contra os gigantes do gelo, era implacável. Contra as forças do caos, era inexorável. Sua força era tanta que, quando caminhava, a terra tremia. Quando gritava, as avalanches desabavam. Suas batalhas contra os gigantes eram épicas que duravam semanas, devastando paisagens inteiras. Na luta contra Jormungandr, a serpente de Midgard, quase pescou a criatura do fundo do oceano, um feito que teria alterado o equilíbrio cósmico. Na batalha final do Ragnarök, enfrentaria a serpente numa luta que destruiria ambos. Mataria a serpente, mas morreria envenenado por seu hálito. Era o destino de um deus guerreiro, vencer mesmo na morte. Thor não lutava apenas por vitória, lutava pela existência dos 9 mundos. Seu martelo era a linha que separava o cosmos do caos absoluto. 7. Vali, a vingança, personificada. Nos mitos nórdicos, onde destino e honra se entrelaçam como ferro forjado, nasceu um deus, com um único propósito: vingar a morte de Balder, o mais amado entre todos os deuses. Vali, filho de Odin e da giganta Hindr, veio ao mundo não para viver, mas para cumprir uma missão sagrada. Nascido especificamente para a vingança, Vali cresceu com velocidade sobrenatural. Em apenas um dia, alcançou a maturidade e partiu em busca de Hödr, o deus cego que havia matado Balder, manipulado por Loki. Não havia hesitação, não havia piedade, apenas justiça implacável. Matou Hödr sem cerimônia, cumprindo a profecia que falava de sua vingança. Mas Vali era mais que um executor, era a própria encarnação da justiça divina, o braço armado do destino quando este decidia que o sangue deveria pagar sangue. Sua força era descomunal, sua determinação absoluta. Entre todos os filhos de Odin, poucos possuíam uma força de vontade tão pura e focada. Vali não conhecia dúvidas, medos ou arrependimentos, apenas a certeza de que sua missão era sagrada. Após cumprir sua vingança, tornou-se um dos guardas mais temidos de Asgard, um guerreiro silencioso cuja presença fazia outros deuses pensarem 2 vezes antes de cometerem injustiças. Sobreviveria ao Ragnarök, junto com poucos outros deuses, testemunhando o nascimento do novo mundo. Vali representava algo que nem o fim dos tempos podia destruir: a certeza de que a justiça sempre encontra seu caminho. 6. Kratos, a ira dos deuses. Desacorrentada, nas montanhas da Lacônia, onde Esparta forjava seus guerreiros no ferro e no sangue, nasceu um homem que se tornaria mais que humano e menos que Deus. Kratos, general espartano, começou como mortal, mas o destino reservou para ele um caminho que o levaria ao próprio Olimpo para despedaçá-lo. Desde jovem, Kratos demonstrava uma sede de vitória que ia além da ambição normal. Em batalha, entrava num transe onde sua força se multiplicava exponencialmente. Outros espartanos se afastavam dele quando a batalha terminava, assombrados pela intensidade de sua fúria. Traído pelos deuses que serviu, Kratos descobriu que sua vida inteira havia sido manipulada por Zeus, seu próprio pai. A ira que nasceu dessa revelação foi tão intensa que racharam-se os alicerces da realidade. Não era mais um guerreiro, era a vingança personificada. Armado com as lâminas do caos, correntes ardentes forjadas no Tártaro, Kratos não apenas lutava, ele dilacerava a ordem divina. Suas armas bebiam sangue dos deuses, crescendo mais poderosas a cada imortal que caía. Matou Ares em combate singular que fez a terra tremer.
Assassinou Poseidon, fazendo os mares se revoltarem. Executou Zeus numa luta parricida que fez o Olimpo desabar e mergulhou o mundo no caos. Sua força transcendia a física. Era alimentada por uma raiva tão pura que queimava mais quente que o fogo de Hefesto. Kratos não tinha limites morais. Não conhecia piedade. Não respeitava hierarquias divinas. A queda dos deuses gregos foi causada pela ira de um homem que se recusou a aceitar sua condição de fantoche dos imortais. 5. Gilgamesh, o rei dos reis. Na Mesopotâmia antiga, berço da civilização, onde os primeiros homens aprenderam a forjar ferro e escrever leis, nasceu o homem que se tornaria o primeiro herói da história. Gilgamesh, rei de Uruk, 2/3 Deus e 1/3 humano, não era apenas um governante, era uma força da natureza. Sua força era lendária mesmo entre os deuses. Construiu as muralhas de Uruk com suas próprias mãos, erguendo pedras que 10 homens não conseguiriam mover. Sua resistência era sobrenatural. Podia lutar por dias sem descanso, viajar por semanas sem parar. Quando os deuses enviaram Enkidu, o homem selvagem, para desafiá-lo, Gilgamesh não apenas o domou em combate épico, mas conquistou sua amizade eterna. Juntos, mataram Humbaba, o guardião da floresta de cedros, e o touro celeste enviado pela deusa Ishtar. A morte de Enkidu transformou Gilgamesh de rei em obsessão viva pela imortalidade. Sua jornada épica em busca da vida eterna o levou até Utnapishtim, o sobrevivente do dilúvio, enfrentando criaturas impossíveis e desafiando o próprio destino. Encontrou a planta da juventude no fundo do oceano, mas até essa vitória lhe foi roubada pela serpente ancestral, provando que nem reis divinos escapam da mortalidade. Gilgamesh não lutou apenas contra inimigos mortais. Lutou contra a condição humana, contra a mortalidade, contra a natureza da existência. Era um rebelde cósmico que desafiou o universo inteiro. 4. Drang, o dragão albanês. Nas montanhas dos Balcãs, onde lendas nasceram do eco de batalhas ancestrais, surgiu uma figura que transcendia a fronteira entre homem e besta. Drang, o guerreiro dragão da mitologia albanesa, possuía a força de 100 homens e a ferocidade de uma tempestade das montanhas. Metade humano, metade criatura dragônica, Drang tinha o poder de se transformar em dragão durante as batalhas mais intensas. Suas escamas eram impenetráveis. Suas garras cortavam através de aço como manteiga. Seu rugido fazia avalanches desabarem. Era o protetor das tribos albanesas contra invasores e criaturas das trevas. Quando Kulchedras, serpentes dragão maléficas, ameaçavam as aldeias, apenas Drang tinha poder para enfrentá-las. Suas batalhas eram épicas que duravam dias, devastando montanhas inteiras. Sua força crescia com sua ira justa. Quanto maior a injustiça que testemunhava, mais poderoso se tornava, como se a própria indignação alimentasse seus músculos. No ápice de sua fúria, podia erguer montanhas e desviar rios com um golpe. Drang representava a resistência inquebrantável dos povos das montanhas. Era o espírito guerreiro albanês, transformado em lenda viva, indômito, feroz e eternamente protetor de sua terra e seu povo. 3. Bhima, a tempestade dos Pandavas. Nas planícies sagradas da Índia, onde épicos são escritos em sânscrito e deuses caminham entre mortais, nasceu o guerreiro que fazia elefantes de guerra fugirem com seu grito. Bhima, segundo dos Pandavas, filho do deus do vento Vayu, possuía a força de 10.000 elefantes. Concebido pela união entre Kunti e Vayu, Bhima veio ao mundo já demonstrando poder sobre-humano. Ainda bebê, quebrava berços apenas se mexendo. Aos 5 anos, levantava pedras que 10 homens não conseguiam mover. No Mahabharata, a maior guerra da literatura épica, Bhima era uma força devastadora. Sua masa, uma clava de ferro, pesava como uma árvore inteira, mas ele a manuseava como vara de bambu. Um único golpe pulverizava rochas e abria crateras. Quando entrava na fúria de batalha, sua força se multiplicava até níveis que faziam outros heróis recuarem. Sua fome era lendária. Comia tanto quanto 1000 homens, devorando búfalos inteiros numa refeição. Na batalha final de Kurukshetra,
cumpriu seu voto de matar todos os 100 irmãos Kaurava. Um por um, os derrubou com sua masa, quebrando coxas, esmagando peitos, despedaçando crânios numa demonstração que fez até Krishna observar com respeito. Bhima não era apenas forte, era a própria tempestade em forma humana. Furacão de ferro e fúria que varria o campo de batalha. 2. Aquiles, a lâmina dourada da guerra. Nas águas sagradas do rio Estige, onde o destino dos heróis é selado para sempre, foi mergulhado o bebê que se tornaria o maior guerreiro de todos os tempos. Aquiles, filho de Peleu e da ninfa Tétis, nasceu com um destino: glória eterna em troca de vida breve. Invulnerável exceto pelo calcanhar, Aquiles era mais que um guerreiro. Era a guerra personificada. Sua velocidade era sobre-humana. Seus reflexos instantâneos. Quando entrava em batalha, movia-se como relâmpago dourado, sua lança encontrando sempre o ponto mortal. Treinado pelo centauro Quiron, aprendeu não apenas guerra, mas música e eloquência. Era um herói completo, um guerreiro poeta que compunha versos tão belos quanto seus golpes eram mortais. Durante 9 anos em Troia, era uma tempestade contida, mas quando Heitor matou Patroclo, seu amado companheiro, a ira de Aquiles fez o Olimpo tremer. Vestindo armadura forjada por Hefesto, perseguiu Heitor 3 vezes ao redor das muralhas antes de matá-lo. Sua lança, peliana, nunca errava. Seu escudo refletia a glória grega. Sua espada cortava através de armaduras como linho, mas sua verdadeira arma era sua presença. Ela mudava o destino das guerras. Aquiles não lutava apenas por vitória, lutava pela definição de heroísmo. Era a medida pela qual todos os guerreiros eram julgados, o padrão dourado que nenhum mortal jamais superaria. 1. Hércules, a força que move montanhas. Nas terras da Grécia, onde deuses caminhavam entre mortais, nasceu da união entre Zeus e Alcmena, o homem que se tornaria sinônimo de poder absoluto. Hércules, perseguido pela ira de Hera desde o berço, forjou sua lenda através de sofrimentos infinitos. Ainda bebê, estrangulou 2 serpentes enviadas por Hera. Aos 18 anos, matou o leão de Nemeia com as próprias mãos. Sua força transcendia qualquer medida humana. Erguia pedras do tamanho de casas, dobrava ferro como galhos. Mas essa força veio com uma maldição. Numa loucura enviada por Hera, matou sua esposa e filhos. Para expiar o crime, foi condenado aos 12 trabalhos, provas de que um mortal podia rivalizar com os deuses. Matou a hidra de Lerna, capturou a corça de Cerineia, domou o javali de Erimanto, limpou os estábulos de Álgias desviando rios, matou as aves do Estínfalo, capturou o touro de Creta, roubou as éguas de Diomedes, conquistou o cinto de Hipólita, trouxe o gado de Gerião, colheu as maçãs do jardim, das Hespérides, e desceu ao Hades para capturar Cérbero, provando que nem a morte podia detê-lo. Cada trabalho era uma lenda, cada vitória, uma prova de que a determinação humana podia superar qualquer obstáculo. Sua verdadeira força vinha de uma vontade inquebrantável de superar o impossível. No final, quando o veneno da hidra o consumiu, os deuses o chamaram ao Olimpo. Hércules havia provado que a força de vontade humana podia transcender a própria mortalidade. Estes nomes ecoam através dos milênios como trovões distantes, lembrando-nos de que existe algo na alma humana que transcende os limites da carne. Não eram apenas guerreiros, eram símbolos vivos de que o impossível é apenas outro obstáculo a ser superado. O bronze enferruja, as pedras se desfazem, mas as lendas são eternas. Se esta jornada pelos campos de batalha dos mitos despertou o herói que existe em você, então você já faz parte desta fraternidade imortal. Curta se estes titãs merecem ser lembrados. Comente qual destes guerreiros despertou mais admiração em sua alma. E inscreva-se, porque a história dos imortais nunca acaba. Apenas espera pelo próximo capítulo épico. Aqui, onde o passado ganha vida através do tempo, vocês são os guardiões da memória heróica. E a memória é a única vitória que nem os deuses podem roubar.